Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Raul Santos, eu não sei qual horário você vai estar vendo esse vídeo aí, mas seja bem-vindo ao Dá o Papo Podcast. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para poder falar da palavra do Senhor, usando esse canal, essa mídia que tem crescido, já faz parte do cotidiano do brasileiro, e nós estamos aqui gravando mais um, falando daquilo que edifica, daquilo que muda, daquilo que transforma, daquilo que pode impactar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Sempre trazendo de uma forma simples e eficaz, porque é assim que eu acho que o evangelho tem que ser tratado, na simplicidade e não de qualquer jeito. Quando a gente fala simplicidade, parece que as coisas são feitas de qualquer jeito, né? Mas não é isso a palavra simplicidade. Simplicidade é que não é nada que vem de nós, entendeu? O que muda a nossa história não é o quanto o mensageiro é importante, mas sim a mensagem que é levada. Eu tenho aprendido isso há muito tempo, que não importa muito como chega até você. O importante é que chegue a mensagem, porque qualquer lugar é um lugar comum até Jesus passar por esse lugar. Domingo eu até comentei sobre isso, que aquela mulher do poço, que ficou famosa agora, né, com a música do Tu és. Aquela mulher, ela já tinha feito aquele lugar, estado naquele lugar do poço por várias vezes na vida dela. De repente, ela já fez aquilo por várias e várias vezes, e aquilo era um lugar comum. Até o dia que ela encontrou Cristo Jesus naquele lugar e a vida dela foi transformada. Então, todo lugar é um lugar comum até Jesus estar. Todo lugar é um lugar comum, até a mensagem do evangelho impactar aquele lugar. Toda vida é uma vida comum, até a vida ser impactada pelo evangelho do Senhor, transformador de vida. Mas então, mais uma vez, eu sou o Raul Santos, esse é o canal Dá o Papo. Muito obrigado, porque até aqui você tem nos acompanhado, estado conosco durante. Eu já vou aí para, acho que uns 4 meses mais ou menos que eu abri o canal, já tô com alguns vídeos e estamos com 235 inscritos e eu fico feliz por isso. É lógico que eu queria muito mais e eu peço a ajuda de você, que você possa curtir o vídeo, comentar, compartilhar com pessoas, fala para as pessoas, se inscreve aí, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, não custa nada para você se inscrever no canal. Tava vendo no meu YouTube a lista de canal que eu sou inscrito, cara, é muito canal, é muito canal. E às vezes é um canal que eu vi um vídeo muito bom e eu me inscrevi e parei. Mas a gente busca isso, né? Para que a gente possa crescer, para que o evangelho possa avançar através das nossas vidas. É lógico que o evangelho vai avançar independente do vídeo do Raul ou não, do canal Dá o Papo ou não. O evangelho vai avançar porque o evangelho é a palavra do Senhor. O evangelho vai avançar porque foi Deus que determinou. Então, mas se a gente pode ser um participante disso, eu fico muito feliz. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí embaixo aí, clica no botãozinho, clica no sininho para receber a notificação do canal, e comenta, compartilha e espalha o canal aí. Mas então vamos lá, vamos pro vídeo, porque eu quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. Eu até falei sobre isso no culto da virada da Promessa. Eu sou pastor da Promessa Church, uma igreja que fica aqui na cidade de Paulínia, interior de São Paulo. E, cara, o pastor presidente, né, o pastor Janir, meu pastor, ele pediu para eu estar ministrando no culto da virada e eu fiquei muito feliz. E aí eu trouxe o Espírito Santo falou comigo e eu ministrei sobre Abraão, sobre o sacrifício, e eu queria compartilhar isso aqui no canal, que Deus trouxe no meu coração. É lógico que aqui eu vou ter um pouco mais de tempo para poder falar, mas mesmo assim, os nossos vídeos não passam de 10, 15, 20 minutos no máximo. Acho que o mais longo tem 20 minutos. Mas eu queria compartilhar com vocês
esse texto que está em Gênesis capítulo 22. Se você puder, como eu sempre digo aqui, se você puder, abra sua Bíblia. Se você puder, leia na sua Bíblia. Não fique só apenas com o que as pessoas contam sobre você. Sabe por quê? Abrindo um parênteses aqui. Sabe por quê? Porque o que vai mudar a sua história não é como você conhece Jesus através da vida de outras pessoas, mas como você conhece Jesus através da sua vida. Como ele impacta a sua vida a ponto de você conhecê-lo. Então, nós só conhecemos o Jesus através do Evangelho. E através do Evangelho vem experiências com Jesus. E aí, cara, não tem como. Então, abra sua Bíblia, leia sua Bíblia. Quando alguém estiver falando, Bíblia, versículo tal, capítulo tal, tenha curiosidade de ver se é realmente aquilo lá, porque às vezes um versículo fora do contexto, cara, os caras conseguem destruir muita coisa, muitas pessoas. Então, voltando ao texto, tá lá em Gênesis capítulo 22, e aí, só encurtando a história, Abraão era um homem comum que servia aos outros deuses e um dia ele escutou a voz do Senhor. E desde que ele escutou a voz do Senhor, ele responde: Eis-me aqui, para tudo. Todas as vezes que ele escutava a voz do Senhor, ele falava: Eis-me aqui, eis-me aqui. Então ele estava sempre pronto a entender o que Deus tinha para ele. Então ele dizia: Eis-me aqui, eis-me aqui. Vai para um lugar, eis-me aqui. Vai fazer tal coisa, eis-me aqui. Então ele sempre respondia. E aí ele queria ter um filho. E aí a mulher dele já era velha e estéril. Ela não podia ter filho. E um dia Deus falou que ia dar um filho para ele. E aí o tempo passou dessa promessa, ele viu que estava demorando, ele com a sua mulher resolveu ter um filho com uma empregada. E nasce Ismael. Só que não era essa a promessa do Senhor. A promessa do Senhor era um filho de Abraão com Sara, a sua mulher. E aí chega a vez de cumprir a promessa do Senhor. Deus cumpre e dá a ele Isaac. Então, no versículo 22, depois que Isaac nasceu, cresceu, alguns dizem, historiadores dizem que ele já era adolescente nessa passagem aqui, então ele era consciente do que acontecia, isso dá para entender na passagem. Deus fala assim, no versículo 1 do capítulo 22, Deus põe Abraão à prova e lhe diz: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Então Deus pede o filho que ele tinha prometido dar a Abraão, Deus pede como sacrifício. Hoje em dia isso parece absurdo, e hoje em dia porque essa não é uma prática normal de adoração. Sacrifícios vivos não é uma prática normal de adoração, é uma prática anormal, porque o sacrifício vivo já foi entregue, que é Cristo Jesus. Então, mas naquela época se fazia sacrifício com animais para adorar o Senhor, porque era um regime daquela época. Aquela época vivia assim. Então, Abraão pega e entrega o seu filho, o seu único filho. Deus põe a prova e pede. E ele, na manhã seguinte, ele pega o filho, dois ajudantes, escravos, o jumentinho, o filho, e vai para o lugar onde Deus lhe mostrar. Primeiro ponto de Abraão é confiar em Deus. Ele mostra o lugar onde nós devemos sacrificar. A confiança em Deus traz o local onde nós devemos sacrificar. A confiança em Deus traz a forma em que nós devemos sacrificar. Entende que Abraão não sabia o local, mas ele já sai para entregar o seu filho. Então, a confiança em Deus já me traz aquilo que eu preciso entregar para Deus. E aí no versículo 4, no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão sabia, tinha a certeza
que Deus ia fazer algo maravilhoso naquele monte. Às vezes nós não queremos entregar algo para Deus, porque nós vemos as pessoas entregando fogueira santa de Israel, e sacrifício para isso, e entrega para aquilo, e às vezes nós nos baseamos exatamente nessas coisas como forma de adoração, de entrega, e para nós às vezes não é. Deus não quer essa forma para nós. Pode ser para algumas pessoas. Mas quando eu confio em Deus, eu entendo o que eu tenho que sacrificar. E eu entendo que quando eu entrego algo para o Senhor, Ele me devolve. Então Abraão tinha certeza que se ele entregasse, sacrificasse o seu filho lá naquele lugar, Deus ia devolver de alguma forma. O pastor usa um termo, Deus ia dar o jeito dele. E galera que está ouvindo, irmãos, Deus vai dar o jeito dele, porque Deus é poderoso em dar o jeito dele. Ele tem a forma do jeito dele, ele tem o jeito de fazer que é específico de Deus. Então, Abraão faz uma declaração: eu vou com ele e vou voltar. Só que Abraão, sendo um adorador, sabia que todas as vezes que entrasse na presença de Deus, não tinha como recuar depois. Alguma coisa ele tinha que entregar, porque ele ia preparar o altar e alguma coisa ele tinha que entregar. Hoje, pela graça, nós vivemos na graça e o sacrifício já foi entregue, o altar já foi preparado, porque quando Jesus morreu naquela cruz, ele foi uma forma de Isaac sendo entregue por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Mas Abraão sabia que algo teria que acontecer ali. E sobe ele, o filho, a lenha e o fogo. Os quatro sobem. Os elementos da adoração daquela época estavam ali. Então, Isaac faz uma pergunta para o seu pai, que às vezes a gente precisa fazer. Isaac, no versículo 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, pai, e Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Onde está o sacrifício? Onde está a entrega para Deus? Porque Isaac, de repente, já viu várias vezes o seu pai adorando a Deus e sabia, cara, meu pai sempre mata alguma coisa. Porque ele está levando a lenha e o fogo. Sempre mata alguma coisa. Na cabeça de Isaac, de repente, estava pensando, ou vai ser eu ou vai ser ele. Um dos dois vai morrer lá. Um dos dois vai ser sacrifício nesse lugar. E aí, Abraão faz uma declaração, porque às vezes nós rompemos a nossa vida com esse sentimento: onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? Onde está aquilo que eu preciso entregar para o Senhor? Você já se perguntou várias vezes, que eu tenho certeza, onde está? Ou o que eu tenho que fazer para Deus? Qual é a minha forma de adorar a Deus? O que Deus tem preparado para mim? Onde está o sacrifício? Onde está o sacrifício, o holocausto? Onde está? Porque eu já tenho a lenha, eu já tenho fogo. E Abraão diz mais uma palavra de fé. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si a adoração. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, a entrega. Sabe por quê? O Espírito Santo ministrou no meu coração. Por que Abraão faz essa declaração? E é uma declaração tão emblemática na vida do cristão? Porque nada do que eu possa preparar, nada do que as minhas mãos possam fazer, a ponto da minha intelectualidade ou da minha sabedoria humana, nada disso se compara àquilo que Deus pode preparar. Entende que Deus vai receber algo que Ele mesmo preparou. Abraão está falando, nada do que a gente tem aqui pode se comparar com aquilo que Deus tem. Então, eu tenho que buscar em Deus
buscar em Deus e Deus vai me dar aquilo que eu vou entregar para Ele. Com a certeza de que Deus vai prover. Essa é uma certeza que nós temos que ter na nossa vida. Deus proverá para si o cordeiro. Quando Isaac pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício, a resposta de Abraão é: Deus proverá. Deus vai fazer. Deus vai dar um jeito, porque o holocausto, ou a bênção, ou o milagre vai glorificar a Deus. Vai glorificar a Deus. Aquilo que você vai receber vai glorificar a Deus. E tem que glorificar a Deus, senão não faz sentido nós termos em nossa vida. E aí depois, no desenrolar dessa história, Abraão sobe o monte, prepara, amarra o filho, prepara a lenha. Quando ele levanta a faca para fazer o sacrifício, Deus brada do céu através do anjo e diz: não faça mal a esse garoto, porque agora eu sei que você entregou o seu filho, seu único filho, você me ama. E Abraão ergueu os olhos, versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Deus preparou o cordeiro. Deus preparou o cordeiro. Irmão, essa é uma realidade. Deus prepara todas as coisas. Às vezes a gente se desespera com muitas coisas em nossas vidas. Às vezes a gente se desespera com a situação. Às vezes a gente se desespera com, sei lá, o desemprego. Cara, a gente tem passado um momento difícil. Na empresa onde eu trabalho, várias pessoas foram demitidas, encerraram o ciclo. E a gente tem passado momentos apreensivos, mas, cara, Deus vai preparar todas as coisas. Essa é uma verdade que nós temos que carregar, entender. Deus prepara todas as coisas. Nós nos desesperamos porque achamos que as coisas têm que ser do nosso jeito ou vai ser feito na nossa força, mas Deus prepara todas as coisas. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, que é: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá. E aquilo que você vai receber, ou que você tem pedido para Deus, ela tem que glorificar o nome do Senhor. Ela tem que ser para a glória do Senhor, senão não faz sentido nenhum nós adquirirmos coisas que não são para a glória de Deus, que são apenas para a nossa vontade, para o nosso deleite. Então eu nem preciso de Deus, eu vou procurar as coisas que são para mim, para eu fazer do meu jeito, da minha forma, e eu vou fazer. Mas se eu sou um cristão, se eu tenho procurado essa vida de cristão, cara, eu tenho que acreditar que Deus proverá para si o cordeiro. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês nesse dia, nessa semana. Então, mais uma vez, o que eu posso dizer para vocês: se inscreva no canal, compartilha, e deixa alguma mensagem aí, porque isso ajuda o vídeo a crescer, o YouTube indicar para mais pessoas e para que mais pessoas possam fazer parte também desse projeto, tá bom? Então, mais uma vez, fica com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Creia nessa palavra de que Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá, Deus vai dar o jeito dele, e o jeito dele é o melhor jeito que a gente pode ter. Tá bom? Então, fica com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu sou Raul Santos e esse é o Dá o Papo. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém?